O exercício diz o seguinte: um feixe de luz é incidido do meio A para o meio B. A gente sabe que o meio B é o ar atmosférico, aonde sofre a refração, ok? A gente também sabe que é dado pelo exercício que o índice de refração no ar atmosférico vale 1. A pergunta é: qual é o índice de refração no meio A, de onde está sendo incidido essa luz monocromática, e qual a velocidade da luz neste meio, ok? A gente começa pela equação de Snell-Descartes, que é a seguinte: seno do ângulo de incidência multiplicado pelo índice de refração no meio A, que é igual ao seno do ângulo de refração vezes o índice de refração no meio B, ok? Qual é o ângulo de incidência? É 30. Logo, seno de 30 graus vezes o índice de refração do meio A, que é o que a gente precisa descobrir, que multiplica o seno do ângulo de refração, que equivale a 60 graus, multiplicado pelo índice de refração, neste caso, que é o ar atmosférico, que vale 1, ok? A gente sabe que seno de 30 vale meio, e a gente ainda não sabe qual é o índice de refração do meio A. A gente sabe que o seno de 60 vale raiz quadrada de 3 sobre 2, ok? Assim, posso simplificar esses dois aqui, porque aqui vai passar para lá multiplicando, e o índice de refração do meio A vale raiz quadrada de 3, certo? Aí pode surgir uma pergunta: qual a unidade de medida do índice de refração? O índice de refração, ele é adimensional. Por que ele é adimensional? Porque ele é velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio em que ela está se deslocando. Metros por segundo dividido por metros por segundo. Logo, eu vou ter um valor, que eu não posso afirmar aqui qual é, adimensional, sem dimensão nenhuma. Por isso que você tem o índice de refração do meio A valendo apenas raiz quadrada de 3. Agora vamos encontrar a velocidade com que esse feixe de luz se desloca no meio A. Eu tenho o índice de refração é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, certo? Qual é o índice de refração do meio A? O índice de refração do meio A vale raiz quadrada de 3. Qual é a velocidade da luz no vácuo? É 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, ok? Qual é a velocidade desse feixe de luz no meio A? Algebrismo básico, eu tenho que a velocidade da luz no meio A vale 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo dividido por raiz quadrada de 3, ok? Não posso finalizar a minha equação dessa forma, vou ter que utilizar alguns artifícios da radiciação. Logo, velocidade da luz no meio A será igual a 3 vezes 10 à oitava vezes raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3 e aqui raiz quadrada de 3. Estou fazendo esse passo a passo para relembrar como que se faz essa parte de radiciação. Preservei a raiz quadrada de 3 aqui, coloquei raiz quadrada de 3 em cima e coloquei raiz quadrada de 3 embaixo, correto? Concorda comigo que se eu multiplico e divido por ele mesmo, eu não estou alterando em nada? Isso para quê? Para tirar a raiz quadrada de baixo. Logo aqui fica velocidade da luz no meio A será igual a 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo dividido por raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 vai me dar 3 elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Posso cortar isso com isso, ok? Então a raiz some,
Aí fica 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo dividido por 3. Posso simplificar 3 com 3, certo? Aqui some, logo a velocidade da luz neste meio vale raiz quadrada de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Ok?